Será que é simples criar um cluster Postgres na AWS? Fica no vídeo até o final que vamos descobrir. Olá, senhores, bem-vindo ao canal DBA Sincero, eu sou Harrison Ford e hoje vamos abordar mais um pouco de conteúdo sobre AWS. Gravamos o último vídeo, falamos de MySQL, nesse vídeo a gente vai criar um cluster no Postgres que também é bem similar, né? Nada muito complexo. Então aqui a gente já está na tela do RDS, né? Para quem não sabe, né? A gente pode vir aqui na AWS mesmo, né? Aqui na console, certo? Então aqui eu vou escolher aqui o serviço, né? Caso não apareça aí no de vocês, é só pesquisar aqui RDS aqui, por exemplo, né? Já vai constar aqui o tipo de serviço, certo? Então vamos apagar aqui. Aqui na tela, né? Vamos no dashboard, ó, você vê que não tem nenhuma instância sendo utilizada. A gente vai criar aqui agora um cluster para o nosso objetivo do vídeo. Então, nada muito complexo, né? Eu venho aqui criar um database. A gente pode criar fazer uma criação facilitada, né? Ou standard aqui, vamos nessa standard mesmo. Vamos escolher aqui o nosso Postgres, né? Aqui a gente já tem a engine dele, né? Vamos pegar a última disponível. Ou melhor, já temos até a 17, ó. Por padrão, né, já está mudando aqui na versão 16, né? Uma versão mais estável. Os ambientes que eu vejo hoje em dia, a maioria tá 15, né? E 15 para trás, assim. 16, 17, aí não é tão de praxe assim o pessoal manter sempre na última, né? Mas vamos colocar aqui logo na última aqui, ó, 17.2. Porque nós somos loucos. Ah, não, aí ele extrapolou. Vamos escolher aqui escolhemos a versão, né? Vamos colocar um ambiente de dev, obviamente, né? A gente vai criar um de produção. O cluster vai ser dividido em multi-regiões, né? Conforme a gente criou o cluster do MySQL, a gente vai fazer aqui da mesma forma, né? Vamos criar aqui o nome, vamos colocar o nome do banco, né? DBA Sincero Postgres. Aí ou melhor, PG17. Também passa no enxuto tomar uma água. Beba uma água. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso nome do banco, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, DBA Sincero aqui, PG19, né? Pra gente reconhecer esse cara. A gente vai definir aqui agora o acesso do usuário master. Vamos deixar como Postgres mesmo, vamos colocar a gerência por nossa conta. Vamos colocar uma senha minimamente complexa aqui, né? Mas nada demais, né? Só tendo números e letras, né? E algum caractere especial. Vamos criar bem básico mesmo aqui o nosso recurso, né? Vamos colocar com a arquitetura bem baixa, ó, o shape aqui de 1 vCPU e 2 GB de RAM. Por quê? Porque a gente vai fazer da mesma forma que da última vez, né? Vamos só criar aqui um ambiente aqui e apagar logo em seguida, né? É só pra gente validar como é simples. O tipo de storage, vamos colocar o padrão mesmo aqui, né, o GP3. A gente poderia flexibilizar aqui mais, né, a questão de I/O também, né? Quando você tem muita escrita ali e escolher outro tipo de disco, né? Quando você tem muita escrita no teu banco, que não é o nosso caso aqui, né? Aqui é basicamente o processo mesmo de criação, demonstrar como é simples. Mas se você tivesse que receber mais escritos, você poderia trocar. O mínimo também aqui do espaço alocado para o storage desse banco, a gente vai colocar aqui como 200 GB. Melhor, vamos ser bem miseráveis mesmo. 20 GB, o mínimo é 20, vamos criar com 20 então. Também, né, dinheiro não tá dando em árvore, né, pelo amor de Deus. Um miserável é um miserável. Então a gente poderia conectar em algum EC2, né, que a gente tivesse aqui nesse momento, né. Mas como a gente não vai fazer essa conexão nesse momento, né, vamos deixar sem a parte de conexão. Senão a gente poderia selecionar aqui, né, e escolher o EC2 que a gente quer conectar. Certo? Vamos deixar padrão a parte de subnet, né, de rede. Deixar o firewall padrão também. Certificado também, vamos deixar esse padrão, né, que expira aqui em 2061, da AWS mesmo. Não vamos adicionar nenhuma tag, né. Aqui a parte senha a gente vai manter, a gente definiu, né, que é só a autenticação por senha. Então vamos só utilizar ela, no caso, para nossa autenticação, né? Vamos habilitar aqui o monitoramento rápido aqui de 7 dias. A gente pode até abrir aqui, ó, a gente vai ter alguns monitoramentos específicos, né? Que não vamos habilitar esse monitoramento de thread de CPU aqui nesse momento, né? E vamos ver o que temos mais aqui em configuração adicional. Bom, aqui podemos colocar um banco inicial, né? E colocar o nome dele aqui e já vai vir com o cluster, né? Mas não vamos fazer isso. A gente pode deixar já habilitado, né, a parte de backup automático também, né? A retenção de 7 dias. Aqui a gente tem a parte de logs, né? E a parte de manutenção. Como a gente vai apagar a instância bem, não vou deixar a manutenção ativa não, né? Então vamos já criar nosso cluster. Bom, repara que o processo de criação de um cluster aqui do Postgres é bem similar ao MySQL.
né? A gente já pode observar aqui, ó, que ele já começa criando o cluster com todas as instâncias como leitura, né? Pelo menos o status inicial aqui. E ele vai fazendo a configuração aqui em background, né, do que vai ser instância master e instância slave, né, instância secundária ali, o nosso somente leitura do banco, né. Aguardar um pouco. Pronto. Aqui a gente já concluiu aqui a nossa criação do banco, né. Vamos atualizar aqui o status. Bom, então a gente tem aqui agora o nosso usuário, endpoint e senha, né. Eu vou deixar só o usuário aqui, que é o Postgres mesmo, padrão. A senha e o endpoint eu vou filtrar, mesmo não tendo necessidade nenhuma, né. Então é basicamente isso, ele vai te entregar aqui o caminho do banco, né? O importante é a informação, né, que você tem de conexão, beleza? Então vamos atualizar aqui. Pode vir no dashboard também, bem instâncias, né? A gente vê que a instância não alterou o status dela, por mais que ele já tenha entregue ali já o endpoint, ele não finalizou todas as configurações ainda, né? O status da mas aqui eu já consigo conectar. Obviamente eu não vou conseguir conectar da minha máquina pessoal para a AWS, porque eu tenho que liberar o meu IP aqui, né, para que eu tenha acesso nesse endpoint. A gente vai gravar isso depois, mostrando essa parte de segurança, né, enfim. Porra, aqui levou uma hora, velho. É doido. Olha só, veja que a gente já tem algumas instâncias aparecendo como disponível, né, a primeira aqui, ó, instância 3 já está pronta. A tendência agora ele vai finalizar as outras, né, e disponibilizar aqui o cluster inteiro. Enquanto ele vai finalizando, a gente pode ver aqui nos detalhes importantes, ó, a gente tem um endpoint aqui e a porta, né, então obviamente se você for conectar na tua aplicação, né, você vai passar esse hostname aqui, né, e a sua porta, 5432, pronto, é o que você precisa para chegar no ambiente, né. Temos a parte de subnet aqui e segurança, né, tudo padrão, tá, o default, você pode criar uma VPC específica, né, para o teu ambiente. É até o que ocorre mesmo no ambiente produtivo. Eu deixei padrão, ó, já mais uma instância pronta. Ele vai fechar agora a instância de escrita, né, e vai entregar já o ambiente. Então a gente tem aqui a parte de monitoramento. A gente vai guardar aqui, ó, o CloudWatch carregando. Vou colocar aqui embaixo, por exemplo. Então, como essa instância já está pronta, ó, a gente já tem bastante métricas aqui de monitoramento da própria AWS. Ó. Você tem a parte de CPU, né, de conexão, o load de CPU, né, memória livre, disco livre, rede também, né? Se tendo alguma perda de rede, né? Algum delay de rede, no caso. Algum lag, né? Como você tem um cluster, ele tem que estar conversando, os três nós aqui no caso, né? Tem que estar sempre conversando. Assim, e cabe analisar sempre da seguinte forma. Você vê um cluster, por exemplo, aqui a gente tem 3 instâncias, tá? Não é isso aqui não é uma instância a mais, aqui é simplesmente o nome do serviço, né? Que é o nosso banco aqui. Dentro dele a gente tem 3 instâncias, né? Ou seja, tem 3 máquinas ali que está dividindo o serviço. Obviamente, não é um shard, né? O Postgres, ele mantém o mesmo dado nas 3 instâncias. Então eu tenho aqui a instância master. Essa instância aqui você consegue escrever e ler, né? Nas outras duas só ler. A não ser que você troque o papel delas, né? Você consegue modificar isso também, né? Cabe ressaltar também que elas estão em regiões diferentes, né? Isso é muito importante, ó. Tudo é US East, mas ó, um BAC, ou seja, são domínios diferentes aqui. Ou seja, caso dê um acidente nesse data center aqui, você tem mais 2, né, mantendo ali o cluster no ar. Isso é bem interessante. O ponto é esse, a gente tem 3 instâncias, né, aqui é simplesmente o serviço, né, tanto que quando você abre aqui o nome do serviço, você tem essas 3 máquinas aqui rodando, né, beleza? Então, obviamente estou falando máquinas aqui, né, porque isso tem uma máquina por trás, né, aquele negócio assim, não é que está na cloud que não tenha infra, né? Não tem essa questão de serverless, né? Você tem uma infra, sim, tem um servidor, só que obviamente você não tem acesso nele, você não controla. Aqui está por conta da AWS, né? Se a AWS quiser fazer manutenção e usar quais dispositivos que seja, né? A forma que ela organiza a infra dela é com ela, né? Assim como a Oracle, assim como a Azure, né? Enfim, o fato de você não ter acesso a um servidor não significa que ele não exista, né? Então, quando você adquire um RDS, né? Que é um PAS, né? Que a gente já falou, uma plataforma como serviço, você terceiriza a gerência da infra para a AWS. Está terminando aqui de configurar aqui o ambiente. É interessante que já faz um backup, ó. Então, se a gente for aqui em logs e eventos, a gente já tem um log de criação, né? Obviamente, vamos aqui em configuração. Enquanto ele finaliza a criação, ó, a gente tem aqui o nome do cluster, questão de tamanho de CPU, né? O shape, né? CPU, quantidade de RAM, enfim.
a parte de insight, né, do monitoramento. Aí, assim, no ambiente de testes, obviamente você pode visualizar aqui, né, o monitoramento, né, no meu caso aqui, como eu não tenho nada rodando, né, mas é basicamente isso. A gente tem aqui, então, a parte de configuração também, parte de manutenção e backup. Então, enquanto ele cria aqui o nosso ambiente, né, a gente viu que é algo simples, né, a gente simplesmente define ali como que vai ser dividido, né, a questão de instâncias, senha de usuário, né, se eu quero deixar em quais regiões específicas, né? Quais redes eu quero utilizar, se eu quero criar um firewall, usar um firewall específico ou criar um novo. O firewall, obviamente, a gente está falando da lista de regras, né? Lista de permissões. E aí você pode adicionar algumas coisas, pode criar já criar um banco, né, dentro do cluster também incluso, né? A gente não fez isso, mas é possível. Usar algum script também, né? A gente pode fazer alguma automação com essa parte de criação também a gente pode usar um Terraform da vida, né, de automatizar isso. Aqui a gente está criando via console, mas você pode fazer isso aqui de forma não interativa, né, que seria no terminal, usando o Terraform da vida, né, enfim, com CloudFormation, né, no caso da própria AWS aí, e ferramentas do tipo. Aqui a gente já tem a instância disponível, a gente já pode conectar, né. Vamos tentar aqui então, até para facilitar, né, didaticamente aqui, vamos criar um outro ambiente, né. Vamos criar aqui no Cloud9, né, vamos simplesmente aqui no Cloud9, né? Vai aparecer aqui a lista aqui com algumas instâncias, né? Vamos criar aqui, por exemplo, criar assim, jump, Postgres. Vou colocar aqui servidor utilizado para conectar no ambiente Postgres. Então a gente vai criar aqui um S2, né? Vamos criar bem mínimo mesmo aqui, né? Vamos colocar no Ubuntu, por exemplo, né? Parte de configuração aqui, vamos deixar padrão. Só ajustando aqui, vamos colocar como um security shell, né? E vamos tentar criar. Vou deletar uma instância aqui que eu já tenho antiga, né? Você vê que o processo de deleção também é simples, ó. Deletar, ele só fala para tu escrever delete mesmo, né? Que vai que tu não sabe o que tá fazendo, é para confirmar mesmo, seu animal. Tu sabe o que tá fazendo, aí tu fala, sei. Mas é um problema mental teu. Aí se não for isso, né, meu amigo, aí... aí aquele abraço. Espera aí terminar de criar aqui o jumper. Pronto, ó, o nosso cluster aqui ele já está finalizado. Tudo disponível, né? A gente pode fazer um teste aqui, por exemplo, do nosso endpoint. Você vê que eu estou aqui feito animal aqui, selecionando tudo, mas simplesmente clicar aqui, tá? O cara tem boas ideias, hein, Peixoto? E o nosso S2 também, né, já está criado, então vamos só tentar conectar. Eu criei aqui pelo Cloud9, porque ele facilita, né? Se você cria pelo S2 é a mesma coisa, só que você tem que gerar duas chaves, né? Você baixa uma, conecta com a outra, né? Na tua instância da máquina que você tiver. O Cloud9 ele meio que facilita aqui para esses estudos, mas é a mesma lógica, né? Por trás ele criou um S2 e só fez essa... Ele só vai abrir aqui mais rapidamente aqui, né? Um ambiente só para a gente validar. Espera ele abrir, né? Beleza, estamos aqui no ambiente do Cloud9. Vamos fazer aqui um sudo -i, só para a gente virar root, né? Telnet, nesse cara aqui, 5432, é a porta padrão do post. Você vê que ele vai tentar, ele não consegue. Então vamos voltar lá. E vamos configurar aqui a conexão, né? Vamos escolher aqui a nossa instância do EC2, é justamente aqui, ó, o nosso jump Postgres, e vamos continuar. Beleza. Vamos parar aqui. Vamos reiniciar aqui a instância. Ver se... Opa, beleza. Perdemos aqui a conexão. Fechar aqui. Vamos abrir novamente aqui o Cloud9. E passou a conexão, pessoal. Conforme esperado, né? A gente viu que é bem simples, né? Eu simplesmente reiniciei aqui o S2, né? Ele aplicou as regras de firewall, né? Ficou meio zoado ali.
A gente simplesmente meteu um restartzão muito doido, né? A galera de Windows adora. E tá resolvido, ó. Então a gente chegou no banco, né? Então você vê que ele bateu lá. Para vocês verem que realmente ele chegou no IP certo, né? Ele tá mandando nesse cara aqui, ó, que é justamente o IP do nosso Postgres, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, só para perceberem a diferença, ó. Opa. Entendeu? Então esse passa, se eu trocar o IP, vamos supor, 119, já não passa, tá vendo? Então o Firewall tá trabalhando como deveria. E a partir daqui, né, a partir dessa máquina, nesse caso que foi a que a gente liberou, a gente pode criar, a gente pode instalar aqui o Postgres, né, um PGAdmin da vida e conectar a partir dela. Como isso já tem um passo a passozinho ali, né, eu tenho que colocar o Postgres, né, definir a conexão, enfim, fica para um outro vídeo. Então a ideia aqui era basicamente criar um ambiente e ver que ele está conectável, né, a gente conseguiu passar no Firewall, né, chegando lá nele, criamos uma máquina, um Linux aqui, né, um Ubuntu da vida, né, para que a gente consiga conectar a partir dele, mas a gente pode ver que é bem simples, ó, só para vocês verem aqui o Ubuntu, ó. Release, por exemplo, release. Então vamos subir aqui ó. Nosso Ubuntu 22.4, né, junto aqui é o nosso S2, né, e conectando numa boa. A gente não criou a conexão de fato, né, mas passou na porta, né, não teve nenhum problema. Mas a gente vai gravar depois explicando também a conexão de banco de dados, né. De qualquer forma também a gente já conectou, já criou conexão do PGAdmin, né, pro Postgres, né, tem vídeo aqui, né, vai aparecer em algum lugar e pode, daqui em diante é a mesma etapa, tá? Só que em vez de você fazer no container, né, que foi o que a gente fez, você vai fazer numa instância cloud, que dá na mesma treta. E para fechar aqui o conteúdo, senhores, vamos apagar, né, porque conforme a gente já havia informado, né, algumas vezes, e eu vou estar sempre repetindo isso, né, é muito importante você cuidar de custos, né, quando se trata de cloud. Então vamos deletar isso aqui, porque a gente não vai precisar. Eu até deixei passar ali a flag ali, que ele vai criar um snapshot, né, mas não tem problema, eu apago ele também. Então é isso, senhores, deixa o like, compartilhe e se inscrevam. Valeu!